Gente, dada a gravidade do acontecimento, eu estou publicando agora só a parte que se refere à aprovação da censura, da votação de urgência do projeto de censura do Congresso, da minha participação dessa noite na OS Sem Filtro. Bom, a gente vai mudar um pouquinho de assunto, porque começa a ser votado agora o pedido de urgência do PL, do projeto de lei da censura, agora na Câmara. 257 votos são necessários para aprovação. Com a urgência, a gente está acompanhando imagens ao vivo. Apenas selecionadas por aqueles que eram parte desse grupo, deputado Fraga, sem comissão especial. Agora, com 40% de parlamentares diferentes em relação a outro mandato, vem essa discussão assim, em cima da hora. Este projeto não é para combater fake news. Se ele é alguma coisa, ele é em si uma fake news. Peguem o artigo 1º, parágrafo único, logo no início. Diz que há de ser respeitado o artigo 5º e o artigo 220 da Constituição. Ora, se serão respeitados esses artigos, nada mais precisa estar escrito além do artigo 1º, porque a Constituição nos dá plena liberdade de expressão. O que nós estamos vendo aqui é uma tentativa de nos amordaçar a todos e aos cidadãos brasileiros. Senhor presidente, deputado Arthur Lira, até quando esta casa silenciará diante dos desmandos de outros poderes, e em particular de Alexandre de Moraes? Alexandre de Moraes, que não é legislador, não teve voto popular, veio aqui à Câmara dos Deputados constranger este parlamento para apresentar ideias que deveriam ser incluídas nesse projeto. Senhor presidente, pode ser a ideia do relator comunista, mas o Brasil não virará a China, não no que depender de nós, honrados parlamentares, que queremos que a liberdade de expressão no nosso país seja respeitada e que a população brasileira, em vez de aumentar o seu medo para sair às ruas, possa voltar a se manifestar livremente, como sempre pode fazer esse Brasil. Me envergonha ver a esquerda, que sempre disse que é contra a censura, defender o cala-boca na população brasileira. Não será o caso. Venceremos o requerimento de urgência e venceremos qualquer tentativa de nos calar. Nós acompanhamos então ao vivo a manifestação do deputado Marcel Van Hatten em relação ao PL da censura que está sendo votado agora na Câmara. A gente estava acompanhando, então, a manifestação do deputado Marcel Van Hatten, falando, então, contra, né, esse PL da censura, chamando, então, de uma tentativa de mordaça. Inclusive, ele falou sobre a participação do ministro Alexandre de Moraes, que também se encontrou com o presidente da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, para entregar um documento com uma proposta do PL da censura. E aí, quero ouvir Ana Paula Henkel. Ana, ontem você comentou bastante a respeito desse projeto, o projeto 2630, lembrando que é um projeto que já corre, já tramita há 3 anos, foi aprovado no Senado e agora hoje, então, estão votando a urgência desse projeto agora na Câmara. Pois é, Paula, eu acho que é o assunto mais importante hoje para o Brasil, né? Claro, junto com a CPMI do 8 de janeiro. Eu acho que eu considero até esse mais importante, porque se esse projeto passa, nem sobre a CPMI do 8 de janeiro, nem questionar alguns eventos, as imagens que nós vimos, será possível daqui a pouco. Esse projeto é uma mordaça institucionalizada, simples assim. Projeto de um comunista, né, que não apenas flerta, mas anda de mãos dadas com ditaduras, com regimes totalitários, nações com um partido apenas, onde a liberdade de expressão é controlada, a liberdade religiosa é controlada. Esse PL 2630 também abrange a liberdade religiosa no Brasil, fala de versos bíblicos que não serão tão bem vistos assim, né, nas redes sociais, eles poderão ser derrubados.
Ou seja, é muito, muito grave. E mais grave ainda é saber, né, que Alexandre de Moraes apresentou ao Congresso sugestões para o PL 2630. Imagina se Arthur Lira ou qualquer outro legislador resolvesse apresentar sugestões para o judiciário. Olha, vocês não estão cuidando muito bem da Constituição. Deixa eu apresentar algumas sugestões aqui para os senhores. O que não seria estranho, né? Porque eles realmente não estão cuidando muito bem da nossa Constituição. Então, tem vários pontos ali. Eu recomendo muitíssimo a nossa audiência, muito qualificada, que visite o PL 2630 e leiam. Tomem aí 10, 15, 20 minutos e leiam, porque o que está ali é uma afronta à nossa liberdade de expressão, à imprensa, às redes sociais, aos aplicativos de mensagens. E eu tenho muito medo dentro desse projeto, Paula, e ontem eu falei aqui com o nosso entrevistado, né, sobre esse Conselho de Transparência e Responsabilidade da Internet. Ora, nós sabemos muito bem que isso aqui é um nome com roupinha moderna, roupinha bonitinha para o Ministério da Verdade. Nós sabemos muito bem que se esse projeto passa, quem vai estar sentado aí nesse Conselho de Transparência e Responsabilidade? Apenas censores, apenas aqueles que adoram uma mordaça, apenas aqueles que não querem discussão, questionamento, pergunta complicada que coloque o governo numa situação contra a parede, como está acontecendo essa semana, por causa das imagens divulgadas pela CNN. Ou seja, para não me estender, porque eu acho que nós vamos voltar nesse assunto, porque ele é importantíssimo. O PL 2630 é um projeto de uma mordaça institucionalizada. Censura pura e simples. Ana, a gente vai voltar para a sessão da Câmara que está ocorrendo agora, ao vivo, para a gente exibir as imagens da sessão agora na Câmara. Arthur Lira falando. Atendendo a partido de Vossa Excelência. E nós não vamos chegar aqui para, numa discussão de urgência, não ter oportunidade de discutir o mérito da matéria, discutindo a urgência. Evidentemente, a base dele composta nesta votação, a base desta votação é de esquerda, é a base do governo, quer uma votação simbólica, não quer a votação nominal. Então vocês vão reparar que é isso que eles estão debatendo agora. Né? Esse é o líder, Altineu Cortez, o líder do PL. É justamente esse argumento, votação nominal. É de urgência, votação... Isso, mas que o voto seja nominal, para que os deputados deixem as suas digitais, né? Esse é o acordo que eu entendi. E digam como vão votar. Tem muitos deputados da bancada que vão votar favorável à urgência. Eu vou votar favorável à urgência, que eu fiz esse acordo hoje. Mas os deputados que quiserem votar contra da bancada vão votar. Foi esse o acordo que eu entendi. Isso, porque justamente a votação simbólica é para proteger, para deixar os deputados no anonimato. Votação simbólica, para que todo mundo se lembre, é aquela em que aqueles que são favoráveis permaneçam como se encontram aprovados. Né? Então é justamente para não ter esse rolo compressor no plenário. Então, o que ele está dizendo é isso, que ele fez um acordo que previa a votação nominal. Isso. Previa a aprovação da urgência, né? Ali está toda a oposição juntas, viu? O deputado Marcos Feliciano, o deputado Carlos Jordi. Que eu entendi foi votar a urgência hoje. Isso. Eu, pelo que eu conheço a bancada, uma parte da bancada vai votar contrária, já iria, e a outra parte que quiser vai votar a favor. Esse foi o acordo que eu participei. Não foi o acordo que nós fizemos. Ali a deputada Carol Detone, deputado Nicolas. Seria nominal. Deputado... Senão não teria sentido ser nominal. Não teve essa conversa de nominal. Então aí já é uma manobra clara no plenário para negar o acordo. Só um minuto, gente, só um minuto. Presidente, a base de qualquer parlamento é o diálogo e o compromisso. Se não há compromisso, não tem por que ser feito semanalmente reunião de líderes. Foi feito hoje uma reunião de líderes. Essa reunião contou com todos os partidos. Esse é o líder do PP, do partido do próprio Arthur Lira, né? O deputado André Fufuca. E entramos num acordo que votaríamos da maneira que Sua Excelência e o deputado Elmar acabou de falar. Votaríamos através do consenso.
Se não vão cumprir, não é problema nosso. O PP está aqui para cumprir compromisso, está aqui para dizer que foi feito esse compromisso e nós estaremos presentes na votação. Aqueles que não queiram cumprir, não é problema nosso. Então, Paula, só para repisar para quem está nos assistindo, a discussão é se a votação é nominal ou simbólica. Ou seja, proteger, né, uma tentativa de anonimato dos deputados que vão votar a favor do projeto da censura. E esconder quem é contra. Esconder, exatamente, é esconder o rosto, as digitais dos deputados. E segundo Arthur Lira, o acordo foi feito no sentido de ser uma votação simbólica. O que ele está dizendo é que havia a votação para a urgência, mas que não foi debatido se seria nominal ou não. E os dois deputados desmentiram. O líder do PL e o líder do PP disse que havia acordo para ser nominal. Deputado Orlando, mas, Silvia, essa discussão é para decidir a votação já? Não, essa discussão coloca em urgência, Ana. Essa discussão coloca o projeto como prioridade da pauta, ou seja, o primeiro item, né, uma urgência, e aí ele pode ser votado nos próximos dias, né, até nas próximas horas, se houvesse a convocação de uma nova sessão. Mas aí a grande manobra... A grande manobra é a tentativa de anonimato para que os deputados passem o projeto sem deixar a sua digital. Deputado Odair. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, é preciso, infelizmente, a gente tem que recorrer ao VAR aqui. O que está nesse acordo aí, Cris? Dizer o que já foi combinado. Todos os deputados de esquerda estão votando a favor. Sim, ele está falando em nome do governo agora. O deputado Dair Cunha, de Minas Gerais, está falando em nome do governo. Vossa Excelência era na perspectiva de nós votarmos hoje ou amanhã. Então, se algum líder aqui que estava na reunião se insurgir contra o acordo feito, eu sugiro a Vossa Excelência que votemos o texto hoje ou amanhã, porque aí não há acordo. O que nós queremos aqui é ganhar um tempo para ampliar o diálogo com os partidos. É possível fazer uma leitura já dessa fala do governo, né, que é um recuo tático. Nesse momento, ele sente que ele não se for nominal, pode perder. Então eles vão... uma tentativa de empurrar para amanhã. Olha lá. Se não houver o acordo, então o texto virá para o plenário. Qual é o medo? Presidente. O presidente. Alguém fala a palavra medo ali, que claramente é disso que se trata. Hoje ou amanhã. Nosso entendimento, portanto, é que há um acordo de todos os partidos para votarmos favoravelmente à urgência, porque inevitavelmente essa urgência será aprovada. Obrigado, presidente. Presidente, é minha vez. Eu vou seguir a orientação de todos aqui e vou ouvindo, já ouvi aqui uns 3 ou 4 lá de cá, vou ouvir do lado de cá. Deputado Renildo, deputado Boulos, deputado André, depois eu volto para o lado de cá. Agora vai falar o governo, né? O Renildo é o irmão do Renan Calheiros. A reunião de líderes e o Boulos vai falar depois. A presença de Vossa Excelência. Bom, a gente está com um probleminha de conexão aqui na internet. Produziu um grande entendimento. Foi, inclusive, uma reunião onde o deputado Altineu conseguiu um resultado extraordinário, que foi exatamente o de transferir a votação do mérito da matéria de hoje para a semana que vem. Ele ganhou mais um tempo para o debate e para fazer a sua luta. Quando ele fala votação do mérito, ele está querendo dizer votar o projeto em si, né? O texto do projeto. Hoje se trata apenas de urgência, ou seja, para que o projeto seja prioridade na pauta. Logo depois do feriado, nós apreciaríamos o mérito. E aqueles que são contrários ao projeto teriam direito, presidente, pelo acordo, a apresentar um requerimento de retirada de pauta, para lá, nesse momento, registrar a sua posição para registrar a sua posição contrária à matéria.
através de um requerimento de retirada de pauta na terça-feira da semana que vem. Aí que estará o registro então, veja, da posição contrária. Olha, a proposta do governo nesse momento é a seguinte: vota simbolicamente a urgência hoje, ou seja, ninguém deixa a sua digital se manifestando a favor ou contra a censura, e aí na semana que vem, antes da votação do projeto em si, haveria uma outra votação preliminar de retirada do projeto. Na semana que vem, terça-feira, quando o mérito for ser apreciado, aqueles que são contrários ao projeto apresentarão um requerimento de retirada de pauta. Essa já é uma outra manobra de plenário, né? Para que o governo consiga alguma coisa. Os defensores da censura querem alguma coisa, ou seja, que o item passe a ser a prioridade da pauta. Porque de hoje até terça-feira a gente sabe muito bem do que eles são capazes. Emendas e cargos, né, Ana? Estava representado apenas pelo líder Altineu, davam mais 2 deputados. Gente, o pretexto para pedir essa urgência foram os assassinatos de crianças e a suposta resistência do Twitter, que vai e tirar uma ou outra mensagem que envolvesse essa questão. Não tem nada a ver, quer dizer, eles misturam assassinato de criança com censura prévia, usam qualquer pretexto para empurrar esse troço. Por exemplo, somos contrários às várias concessões que o nosso deputado Orlando Silva fez às demandas do PL. É importante lembrar também que tudo isso acontece pouquíssimo tempo depois, praticamente 1 hora depois da passagem do ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, na casa. Ele acabou de ter uma reunião a portas fechadas com o Arthur Lira, há poucas horas. Por quê, Silvio? Essa é a questão decisiva, essa é a que fecha o jogo. A CPMI é para confirmar o golpe, a censura é para tornar o golpe eterno. Instalada a censura não tem mais volta. Perfeito. Entendeu? É por isso que o Alexandre de Moraes se mobilizou a ir lá. É muito melhor um bom acordo do que uma E eles, a aprovação da urgência é quase automaticamente significa aprovação desse monstrengo inteiro. É verdade. Porque aí não tem mais discussão. Vai para o voto, pode ir para o voto amanhã. Inclusive a honra de várias pessoas que, por diversas vezes, são difamadas por notícias irresponsáveis. É curioso, né? O deputado do PDT vem falar que não é momento de apreciar o mérito e está discursando sobre o mérito da proposta. Eu acho que esse microfone está com problema. Senhor presidente, quando possível, eu queria falar pelos republicanos. Na sequência, Vossa Excelência, eu volto o deputado Brito, o deputado Fred. E é importante que todos os parlamentares ouçam o que todos os líderes estão falando. Presidente, venho aqui para confirmar o teor do acordo que foi feito hoje na reunião de líderes. E é preciso ter em mente que quando se faz um acordo, você ganha numa coisa e perde noutra. Esse é o sentido do acordo. Acordo significa conceder da posição original. Boa parte dos líderes dessa casa queriam votar urgência hoje e votar o mérito entre hoje e amanhã. E foi feita a concessão justamente para que a urgência fosse votada por acordo consensualmente. Justamente qual é o por isso eu quero sentido de você votar uma coisa como essa, definitiva, sem discussão, na base do empurrão, que fez um acordo, não fez um acordo, isso não interessa para ninguém. Urgência hoje e o mérito hoje ou no máximo amanhã. Tá, então, Guilherme Boulos. Presidente. A gente vê a imagem do deputado Nicolas Ferreira conversando com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Deputado Brito aqui pede a preferência na sequência. Não, pode. Ele tem toda a preferência, senhor presidente. Deputado Brito. Não, senhor presidente, é só para dizer que o PSD participou sim do acordo. Hoje, levei o acordo à bancada do PSD às 16 horas, de votar a urgência hoje e votar o mérito na semana que vem. Esse acordo foi chancelado pela bancada do PSD
peço a Vossa Excelência que a gente cumpra os demais líderes que participaram para que chancele, portanto, o acordo referente ao PL 2630, PL da fake news. E aí também tem toda uma questão retórica nesse palavrório dos deputados, porque não se trata de descumprir o acordo de votar hoje a urgência e deixar o projeto pela semana que vem. O debate ali era a votação nominal, o que eles evidentemente não querem, claramente não querem deixar a sua digital a favor da censura, porque sabe que serão cobrados pelos seus eleitores. Do que se trata é de antecipar a censura, impedir que o decreto da censura seja discutido abertamente e minuciosamente, como ele deve ser, pelas consequências terríveis que ele vai ter. É isso que estão querendo evitar com esse negócio de urgência. É impedir que isso seja discutido às claras. Sexta-feira pela manhã apresentar o relatório já com as sugestões das bancadas, porque até lá ele conseguirá falar com todos. O que mostra também um grande oportunismo nessa história, né? Porque a Câmara dos Deputados não trabalhou, assim como o Senado, o ano inteiro até agora, né? Então eles decidem trabalhar hoje, se antecipando a CPMI. Senhor presidente, nobres pares, primeiro partir do princípio daquilo que é óbvio, mas parece que alguns teimam e não querem entender. Se existe a figura do líder, é porque seria impossível, inexequível, 503 deputados participarem da discussão. E eu tenho certeza que todos os deputados aqui presentes tiveram a oportunidade de escolher os seus líderes. Hoje, nós estivemos reunidos por mais de 3 horas tratando o assunto. Aqui não há de se afirmar olha os argumentos. O que o Brasil tem que ver com isso? Mas com relação à urgência, todos os líderes, invariavelmente, da direita, da esquerda, do centro, ao lado dele, o Gilmar Tato, Quer dizer, você elege o líder e não precisa falar mais. O líder vota por você em tudo. Tá. E tinham lá vários membros do PL que contam com o meu respeito, do PT que contam com o meu respeito, e eles afirmaram categoricamente que iriam votar. Dá licencinha, amor. Concluir que iriam voltar à urgência, deixando para terça-feira o mérito e utilizando uma única forma de obstrução na terça-feira. Então, o que nós clamamos aqui, o que vale no dia a dia e na vida, vale mais ainda no parlamento, que é a palavra. A censura, gente, é o que instala um atraso, né? Você vota a urgência hoje para votar obstrução na terça-feira, estão para retirar da pauta. até sobre isso, até sobre o que foi combinado. É importante dizer aqui que ficou muito claro hoje no Colégio de Líderes que o acordo existiu para votarmos no dia de hoje a urgência. E sem nenhum tipo de compromisso com o mérito ficou para a semana que vem. Então, acho que todos entenderam perfeitamente bem esse acordo e é bom que ele seja cumprido no dia de hoje. Deputado Jordi. Presidente, vem aqui. Agora, Silvio, votado hoje, isso não significa que votem os líderes só, que como eles estão querendo. Sim, mas a discussão é se a votação será simbólica ou nominal. Exato. Simbólica, ele vai perguntar, aqueles que forem favoráveis permaneçam como se encontram. E aí é o olho do Arthur Lira quem vai decidir se está aprovado ou não. Agora, nominal... Perfeito, tem que ser nominal. É outro sistema. Se trata de instalar a censura institucionalizada sobre a internet do Brasil inteiro, a pretexto da urgência de deter assassinatos de crianças por malucos usando machadinhas ou coisa do gênero. Né? É esse o pretexto para você instalar a censura que não tem volta depois. Porque depois que está instalada a censura, você não pode mais discutir a censura. Quem discutir a censura estará discutindo o Estado democrático. Né? É disso que se trata. Isso aí é uma tapeação para passar uma rasteira no Brasil inteiro. E o que é que foi fazer lá o ministro Alexandre de Moraes? Isso é interferir em outros poderes. É claro que ele é a majestade, ele é o chefe dessa ditadura. Equivocada do acordo que nós fizemos. Muito Eu obrigado. acho que assim, a coerência, e eu não estou aqui querendo faltar com respeito com ninguém. Eu queria deixar claro que o que nós fizemos hoje no Colégio de Líderes, para votar a urgência do projeto. com a presença de todos,
foi exatamente acertarmos a redação do texto. Onde eu estiver faltando com a verdade, por favor, Vossa Excelência pode corrigir. E nós discutimos os temas sensíveis levados pelo PL. Na reunião do PL estavam presentes, na reunião de líderes, o deputado Eduardo Bolsonaro, deputado Jordi, deputado Gayer, deputado Domingos Sávio e deputado Altineu, 5 membros do PL. Os outros só os líderes. E o que nós fizemos lá, Altineu, foi tentar construir um texto para se discutir assuntos sensíveis. Se isso não é um encaminhamento de discussão palatável, eu não sei mais o que é. O deputado Jordi, eu voltei aqui um pouco no YouTube, ele disse que houve o acordo para a votação nominal hoje, mas que não era para aprovar a urgência. Era um acordo para votar. E as pessoas, os deputados, podiam votar não pela urgência. E que não era um acordo para votar a favor da urgência. A urgência dispensa qualquer outra discussão, não precisa mais passar por comissão nenhuma, pode ser votado a qualquer momento, sem mais nenhuma discussão. É isso que significa urgência. Perfeito. Corta toda a discussão. Perfeito. Se aprovada a urgência, o último passo, só resta uma etapa, que é o plenário, mais nada. Não tem como regredir o texto. Por isso que o deputado Jordi disse ali, o acordo foi para votar a urgência, não necessariamente aprovando a urgência. Não tem como retroceder a tramitação do projeto. Se aprovada a urgência, apenas a retirada de pauta, o que evidentemente não vai acontecer, seria a ferramenta. Só restaria essa. Deputado Carreiras e deputada Adriana. E a partir daí, deputado Altineu, vou fazer o encaminhamento e o plenário vai decidir o que é que nós vamos resolver aqui. Se nós vamos para um acordo ou se nós vamos para o regimento no que tinha sido avisado na semana passada. Deputado Áureo, deputado Manente, deputada Adriana e deputado Carreiras nessa sequência. Senhor presidente, primeiro eu participei da reunião de líderes e deixei minha posição clara sobre o tema que vai ser votada a urgência hoje. E no meu entendimento ficou urgência nominal, presidente. Eu tenho entendimento quando eu perguntei se seria nominal. Então, mais um partido aí, portanto, é uma bancada pequena, né, a bancada do Solidariedade, mas é mais um partido que teve o entendimento da reunião de que seria nominal a votação. Do futuro do nosso país, de um futuro de geração de emprego, de renda, de oportunidade. E tenho certeza que esse debate tem que ser aprofundado. Por isso aqui eu peço para que seja urgência nominal, presidente. Deputado Manente. Presidente, eu também tive o seguinte entendimento. Mais um partido, nós estávamos debatendo o projeto, foi feito um primeiro acordo, que era um acordo de votarmos o mérito São Paulo, semana Alex que Manente vem. fala pela cidadania. São bancadas pequenas que fazem parte de grandes blocos no Congresso, mas são partidos se manifestando a favor da votação nominal. Esse é o entendimento que eu tive do acordo que fora feito. Então vamos fazer o seguinte, já que o deputado Altineu, o deputado Áureo e o deputado Manente entenderam diferente. Entendemos diferente, não, presidente. Foi o que... Dos outros, entenderam diferente dos outros, ou os outros não entenderam. Chama o relator Orlando Silva aqui, presidente. A presidência, pergunta ele estava do meu lado. A presidência solicita às senhoras deputadas e aos senhores deputados que registrem seus votos no Infoleg parlamentar. Está iniciada a votação com base no artigo 154 do Regimento Interno. Senhor presidente, um esclarecimento. Está iniciada a votação. Isso quer dizer que a votação ela não precisa de maioria absoluta? É isso. É maioria simples. Foi mudado também esse entendimento? É isso. Não, esse entendimento é meu. Mais uma. Mais uma manobra claríssima. Então agora ele usa o regimento. Ele acaba de alguma forma cedendo à votação nominal, mas ele invoca um artigo do regimento que permite a maioria simples e não a maioria absoluta de plenário. Porque no ano passado foi preciso
Eles perderam por 8 votos. Exatamente. A federação orienta sim. Presidente. Senhor presidente, Para orientar. até para que Com o licença. Deputado Jefferson. Orienta. Obrigada. até para que o Deputado plenário, Jefferson, por favor. até que possamos medir Deputado, o plenário. deputado Jefferson, por Senhor favor. presidente, uma matéria de tanta Pelo importância carinho, como a essa. matéria vai ser votada na terça-feira. Sim, até para medir o plenário. Deputado Jefferson, por favor. Posso falar, presidente? Maioria Por favor, simples deputado foi a Presidente, manobra utilizada e jogou com o regimento na mão o Arthur Lira, né? Artigo Regimento debaixo do braço, 154. regulamento debaixo do braço, como se fala no esporte, né? Foi orientado ali por um técnico da mesa. Sim, lá, por Eu favor. peço que devolva o meu tempo. Gente, vamos ter Deputada educação, por Adriana, favor. deputada Adriana, 1 minuto só. Eu vou lhe dar o tempo. Deputada Adriana Até Ventura, maior do do que a Partido Novo. orientação. Eu só queria que os líderes rapidamente orientassem seus partidos, sim ou não, Presidente, para eu que tô- conste no painel, por favor. Presidente, novamente. Deputada Adriana, por favor, eu lhe darei o tempo Bloco durante a votação. MDB, PSD, Republicanos, Podemos e PSC. Vota sim à urgência, senhor presidente. PT, PCdoB, presidente. PV, sim. Federação Pessoal Deputada Adriana Ventura, Ventura, tentando do falar. Partido Novo. PL, presidente. Está ocorrendo aí uma votação em bloco. Eu quero mais uma vez reiterar aqui que o nosso líder Altineu e o nosso líder Jordi fizeram um acordo para votar esse projeto, como todos os demais líderes, mas não fizeram acordo para que esse projeto não fosse nominal. Todo o tempo nós discutimos no nosso grupo, então precisa esclarecer isso. Por isso que o PL vota não, mas nós não queremos obstruir. Nós queremos que esse projeto realmente possa ser modificado, de preferência que ele seja reprovado, mas nós estaremos aqui democraticamente defendendo os interesses, porque ele é a censura no Brasil. Obrigado. Como orienta... Falou pouco e bem. Como orienta... O Bloco PP, União Brasil, PSD, PSB, deputado Carreiras. Por favor, me perdoe, deputado Carreiras, acabou a senhora e a deputada Adriana, os dois poderão PSD usar o orienta tempo sim, agora. presidente. Pessoal, PDT, PDT sim, presidente. Novo, deputada Adriana. Presidente, como eu disse, eu não tumultuo. Eu fui a única líder que não falou no encaminhamento aqui dos Carreiras líderes. também não, deputada. Quero deixar isso bem claro e quero também dar o meu relato da reunião. Foi feito sim um acordo, porque a condição era votar a urgência hoje e votar o mérito hoje ou amanhã. Então foi feito um acordo na tentativa de construir um texto. E foi feito sim um acordo sem nenhum compromisso de mérito. Não tinha compromisso de mérito na urgência, obviamente, porque eu jamais faria acordo pelo Novo. E principalmente com votação nominal. Isso foi condição do acordo e isso Ele vai dizer que cedeu a votação nominal, mas jogou com o regimento debaixo do braço, abrindo mão da maioria absoluta. Maioria simples é muito mais fácil se conquistar, como bem lembrou o Fernão da votação anterior, né? Apenas 8 votos. Presidente, pois não. Pode usar mais 1 minuto, deputada Adriana, por favor. Deputada Adriana, pode falar mais 1 minuto. Muito obrigada, presidente. Então, voltando aqui, nós não fizemos nenhum acordo com o mérito, porque senão esse acordo não sairia, e nós pedimos que tivéssemos nominal na urgência, no mérito em todos os destaques. Sendo assim, eu acho realmente lamentável que essa cena tenha ocorrido aqui, porque o acordo foi feito, eu me comprometi com o meu partido, com essa nominal na urgência e com nominal em mérito e destaque, senão eu jamais faria esse acordo. Então eu peço aos líderes que lembrem do que foi combinado hoje na reunião. Se houve um mal entendido, é bom que ele se esclareça. E, novamente, a gente é muito contra esse projeto de lei, mas o acordo foi feito em nome de uma construção maior e em nome do que estávamos falando naquela mesa. É isso, presidente, nominal e o novo... Deputada Adriana, o interessante, assim, com todo o respeito, é que a gente lembra do acordo do mérito,
que liberava. A gente lembra do destaque de retirada de pauta. A gente lembra dos pedidos de Vossa Excelência para votação nominal dos destaques, porque eu sempre disse que destaque é nominal. Mas a gente lembra também que não teve acordo de votação nominal. Mas eu não vou polemizar, o plenário já está aberto. Exatamente o que eu comentei agora há pouco. Tá vendo? Ele vai dizer que já cedeu a nominal. Na próxima vez, deputada Adriana, nós vamos fazer ata para que todos assinem. Eu mandei no seu WhatsApp o que eu entendi, presidente. Não vai ter próxima vez. Não vai ter próxima vez, é isso aí. Exatamente. Exatamente isso. Presidente, hoje a bancada evangélica Agora começou uma passa a fala ser com Orlando ilegal amanhã. Por essa razão, falar mesmo que desse mudou assunto. agora, a maioria simples, é claro que poderíamos perder, mas assim, orienta a bancada evangélica, porque não concluímos ainda a fala a votar não, presidente. É importante esse posicionamento para a gente saber como é que a gente conduz os Como é acordos que no pode plenário. fazer qualquer votação sem saber o que ele conversou com o Alexandre de Moraes? Esse colégio de debate, presidente. Eu agradeço 503 deputados. Se a gente chamar todos Sem os passar presidentes por de nenhuma comissão, comissão, né, Augusto? Exatamente. O público não sabe o que está aqui. Exatamente. As comissões, elas visam exatamente dar publicidade também ao que está nos projetos. O de nome lei, do projeto já é fake news, né, Ana? Deputado Bolsonaro. Exatamente. Inclusive, aqui no Twitter já estão nos Trending Topics o nome do Arthur Lira e fake news, projeto fake news. Só tem um capítulo que interessa nessa lei, que é a punição por violação da lei do Estado Democrático. Você levando em conta que golpe de Estado na língua petista é qualquer outro partido copiar os modelos de manifestação dos petistas. Né? Quem vai decidir o que é ou não Estado democrático ou violação do Estado democrático é o Alexandre de Moraes. Nós já sabemos como é que ele decide isso. Nós tínhamos debatido esse acordo Nós e o Brasil agora tem o deputado pressa. Eduardo Aliás, Bolsonaro. não é um assunto só do Brasil. A regulação da internet. E olhem só, ela é uma aqui demanda no projeto internacional. está escrito que assim que o projeto seja aprovado, que o Congresso tem que instituir em até 60 dias consultar o Conselho de Transparência e Responsabilidade da Internet. E nesse conselho são 21 conselheiros que incluem representantes do poder público, da sociedade civil, da academia e do setor privado. Nós sabemos muito bem como essa composição ela vai acontecer. Isso aí é o soviete, Ana Paula. O real é o órgão regulador que vai executar o que esse comitê supostamente vai ou não vai fazer, que é claro que é uma tapeação isso aí. O que vale nessa coisa é que a plataforma que violar de qualquer forma isso toma multa de 10% do seu faturamento por violação. Eu já conversei com o Orlando 3 vezes e houve 40 alterações. 40% do parlamento atual não discutiu, não dialogou este projeto. E deputados que estão aqui, mesmo que o seu partido, ou você hoje, oriente para que vote sim o requerimento de urgência, você tem a oportunidade de votar não ao mérito semana que vem, porque isso coloca em risco a nossa O deputado Nicolas Ferreira, que é um dos novos deputados que chegam ao parlamento, o mais votado, aliás, para a Câmara dos Deputados, traz uma informação relevante. 40% do parlamento foi renovado nas urnas. Portanto, um projeto que está em debate há tantos anos não foi debatido pela atual legislatura. Presidente, todos no plenário já votaram. Está encerrada a votação. Tem mais gente. Vai acabar sendo o placar mais ou menos dos votos. 238 Então, 238 a 192, Está né? aprovada a urgência. São 46 votos, é isso? Deixa eu ver.
Você acabou de acompanhar aqui a votação, sim, 238. Por 46 votos, Paula, segue a urgência. A urgência está aprovada. Depois a gente fala para você sobre essa urgência com mais Você detalhes. cala a boca do Brasil inteiro na necessário base do empurrão. 257 É isso que nós votos, a viramos. maioria, porque não foi aquele que a gente reconhece normalmente como urgência urgentíssima, que era o artigo 155 do regimento, e agora a gente vai para uma medida provisória. Combinado com o ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, número 1 de 20, o processário da medida provisória número 1147, que altera a lei número 14.148, de 3 de maio de 21, que instituiu o programa emergencial de retomada do setor de eventos PES. Portanto, temos um placar aí, Paulo. Olha, 238 sim, 192 não, ou seja, uma diferença aí, né, de 46 votos, não é isso? Vamos aguardar, então, se isso será votado na semana que vem, o mérito ou não, mas já é uma clara sinalização, né? Uma clara sinalização de que o projeto da censura tende a avançar algumas horas depois da visita do presidente do Supremo Tribunal Federal e do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, ao Arthur Lira. Ele coloca isso em votação, joga com o regimento debaixo do braço, e consegue aí a maioria simples para dar sequência. Bom, então, encerrada a votação de urgência do PL 2630, PL da censura, 238 votos a favor, 192 contra. Quero ouvir o Fernão lá na Mesquita. Fernão, você comentou muito aí ao longo dessa sessão que a gente acompanhou. O que está em jogo, né? Qual é o risco para os brasileiros da votação dessa urgência desse PL que no ano passado não foi aprovada? Gente, isso é uma coisa conhecida desde o século XVII, tá certo? A censura instala as ditaduras, que só acabam quando você consegue romper a censura. Isso foi verdade para a ditadura do papado, que durou 1.500 anos, foi verdade para a ditadura soviética, que durou 72, é verdade para a ditadura chinesa, que por enquanto está durando 74, a qual nós acabamos de nos aliar, né? É por isso que, desde o século XVII, existe esse corte, né? Pensamentos e palavras são livres. Por quê? Porque não dá para definir objetivamente que pensamentos e que palavras são ou não são verdadeiros ou falsos, e isso abre a porta para a tortura, para o arbítrio, né? É essa conquista que plantou a democracia no mundo, né? Você só pode ser julgado pelos seus atos, não pelas suas palavras e pelos seus pensamentos. O Brasil do lulismo é o contrário, né? Você só pode ser julgado pelas suas palavras e pensamentos, e os seus atos criminosos são sistematicamente perdoados, né? Nós estamos tornando legais todos os crimes cometidos pelo governo, né? E tornando ilegais todos os direitos do cidadão. Então agora você fica na mão desse pessoal que vai dizer se o que você pensou, disse ou acredita é verdadeiro ou não é verdadeiro, se ataca ou não ataca a democracia lulista, que consiste naquilo que eu disse. Quer dizer, para o lulismo, autoritarismo ou ataque à democracia é você usar o modelo petista de manifestação sem ser petista. É isso que a CPMI vai estabelecer, né? E a CPMI só confirma que o golpe foi lulista, né? Vai confirmar isso, e a censura é que vai tornar esse golpe eterno. É isso que está em jogo. Isso é uma coisa sabida e não mais discutida há 300 anos, né? Na história da luta da humanidade contra a opressão. E nós estamos estabelecendo que nós voltamos, além de ter derrubado todas as defesas contra a corrupção, nomeado todos os ladrões para a Petrobras, que hoje mais um, né, saiu da cadeia para pôr lá numa conta da Petrobras que lida com bilhões, né? Tudo nós estamos revertendo. O imposto sindical vai voltar, esse que fabricou o Lula, né? Falsos representantes de ninguém,
né? Sindicatos sem sócios, partidos sem adeptos, tudo financiado pelo Estado. Né? É isso que cria o Lula. E o Lula é que cria os Alexandres de Moraes. Né? E aí a cobra morde o próprio rabo. Né? E começamos tudo de novo. Estamos fechados nesse círculo de ferro aí. Ana Paula Henkel, acabamos de acompanhar ao vivo, né, uma derrota para o Brasil, abrindo as portas para a censura. E eu quero incluir aqui, a gente estava comentando do encontro do ministro Alexandre de Moraes com o presidente da Câmara e do Senado, entregou um documento com propostas para esse projeto de lei da censura. E aí eu quero pedir para a produção para a gente exibir, porque Alexandre de Moraes ele sugere, por exemplo, que as plataformas sejam responsáveis por conteúdos direcionados por algoritmos ou impulsionados com pagamentos às redes sociais. Ele também pretende que as Big Techs, né, as empresas de tecnologia, sejam responsáveis por contas e redes sem autenticidade. Tá, então, um trecho desse documento que foi entregue pelo ministro Alexandre de Moraes aos presidentes da Câmara e do Senado. Ana. É vago, é totalmente vago. Tudo pode cair nesse balaio, né? Conteúdo nocivo. O que é conteúdo nocivo? Esse é o grande problema. Quem vai decidir são os 21 aqui conselheiros do Conselho de Transparência e Responsabilidade. Nós sabemos muito bem que isso funciona de maneira invertida. O Alexandre de Moraes vai dizer ao Conselho de Transparência e Responsabilidade na internet o que tem que ser derrubado. Ditaduras, como o Fernando está dizendo, elas não acontecem da noite para o dia. Vem aos pouquinhos, vem comendo pelas beiradinhas, é um pouquinho aqui, é um pouquinho ali. É um deputado bolsonarista que eu não gosto, que foi preso por palavras e discursos, mesmo estando protegido pela Constituição. Ah, mas é bolsonarista, deixa para lá. É um jornalista bolsonarista, um blogueiro que está lá exilado nos Estados Unidos, deixa para lá, de maneira ilegal, claro, mas é bolsonarista. E aí vem essa tomada de um abuso de autoridade que só acontece em regimes ditatoriais, em regimes de exceção. Nós estamos sob um estado de exceção, isso é óbvio. Eu estava vendo aqui um tweet do jornalista americano Glenn Greenwald, né, com todas as diferenças que temos com o Glenn Greenwald. Ele já está colocando o dedo nessa ferida. Ele tuitou em inglês e disse que vai divulgar o que está acontecendo no Brasil. Ele tuitou em inglês. Um projeto de lei no Brasil está rapidamente caminhando para aprovação que daria ao governo mais poder para controlar a mídia social do que qualquer outro país do mundo democrático. Aí ele diz que no programa dele lá no Rumble, ele vai fazer um relatório e que esse projeto dá ao Estado o poder para decretar a verdade e para censurar e punir a dissidência a ela. Ou seja, é o Ministério da Verdade, não tem outro nome, né? Nós vamos precisar lutar aí com afinco até terça-feira, parece que o projeto vai ser votado na terça-feira, porque se isso passar, não são apenas os laços ideológicos, como o Fernão disse, né, que agora temos com a China, por exemplo, mas nós teremos muito mais em comum do que apenas alguns laços ideológicos no papel. Será na prática, esses laços eles serão na prática, censura e mordaça a todos aqueles que resolvam questionar, ousar ou cometer o crime hediondo de fazer questionamentos e perguntas. Nunes, a gente acompanhou aí ao vivo a votação do projeto de lei 2630, o projeto de lei da censura. Então foram 238 votos a favor,
192 contra. Como bem lembrou o deputado Nicolas Ferreira, né, Augusto, 40% da da Câmara dos Deputados não estava na última legislatura, não tem conhecimento desse projeto, então agora foi aprovada a urgência em tese, vai ser votada aí na próxima terça-feira, uma corrida contra o tempo. Eu quero colocar aqui, a Ana citou um artigo, eu quero trazer um outro artigo desse PL 2630, que é o artigo 11, que diz o seguinte: os provedores devem atuar preventivamente em face de conteúdos potencialmente ilegais gerados por terceiros no âmbito de seus serviços. E aí fica a pergunta, quem vai dizer o que são conteúdos potencialmente ilegais? Fica aí uma grande interrogação, isso é altamente subjetivo, ficaremos reféns aí das redes sociais, das empresas de tecnologia e, pior, do governo. Conteúdo claramente ilegal tem os textos do Alexandre de Moraes, por exemplo. Decisões ilegais são essas, malandras, né? Tomou o presidente da Câmara para forçar... Esse projeto de lei é um conteúdo ilegal. É ilegal. Viola frontalmente a Constituição. Exatamente, Fernão. Agora, olha só, por que a urgência apareceu agora? Porque é urgente votar um projeto que a maioria dos brasileiros e muitos deputados, muitos parlamentares, desconhecem. Por que o nome malandro do projeto? Ele é censura pura. É isso mesmo, é a institucionalização da censura. O relator é do PCdoB. Como é que eu posso confiar num projeto desses? O relator é do PCdoB. Mas toda a esquerda está de acordo. E toda a esquerda adora uma censura. A imprensa é tudo mais. A imprensa, o consórcio de imprensa nem precisa de censura. Mas os que contam a verdade, eles querem censurar. Que somos nós, por exemplo. Agora eu quero saber o seguinte, o que o Alexandre de Moraes se mete nessa? Eu li direito ou realmente, eu li mal ou realmente o papel tem o timbre do Tribunal Superior Eleitoral? Mas como é que ele pode sugerir alguma coisa? Ele foi eleito por quem? Ele é deputado? Ele é senador? O que ele foi fazer lá? Isso é um tapa na cara de quem elegeu esta Câmara. Tá aí, Augusto, o print, novamente, com o selo do Tribunal Superior Eleitoral. Proposta do TSE, o projeto de lei. Mas como eles fazem parte do Poder Legislativo, agora ou mandam do Poder Legislativo. Então, tudo isso precisa ser invocado teimosamente para a gente impedir a aprovação desse aleijão legislativo. Isso é um crime. É a institucionalização da censura mesmo, sem disfarce. Agora, tem um grupo de pessoas que vai determinar, isso pode, isso não pode. Pode o Lula dizer que a Ucrânia não tem razão? Isso é conteúdo potencialmente ilegal? Ou é uma mentira? É uma safadeza? Como é que faz? Vão decidir por nós de novo? Não dá para aceitar um negócio desses. O Silvio, nós acompanhamos então no começo uma divergência, né, entre o que foi em relação ao acordo que foi realizado com os líderes dos partidos, se haveria uma votação nominal, uma votação simbólica. Então, no final, foram 238 votos a favor, 192 contra. E aí já emenda uma pergunta, o que a oposição pode fazer para obstruir, para retirar esse projeto? Até terça-feira, o que é possível fazer em relação a isso, já que hoje foi votada a urgência do PL 2630? É possível fazer toda essa leitura política, Paula, antes só fazer complementando até e concordando com tudo que foi dito aqui pelo Augusto, pelo Fernão, pela Ana, Brazuela, né? Vamos aproveitar e falar enquanto a gente ainda pode fazer alguma comparação com a Venezuela, porque até isso será proibido no futuro, pode ter certeza. Olha, quando um ministro representando o Tribunal Superior Eleitoral, mas poderia ser qualquer outra corte superior, cruza a Praça dos Três Poderes para legislar, a nossa Constituição está sendo rasgada. A nossa Constituição é muito clara, tem um parágrafo muito claro que diz que trabalhamos num país com independência de poderes. Poderes harmônicos e independentes entre si. São três: o executivo, o legislativo e o judiciário. Não é papel de alguém que julga
ir até o parlamento legislar. O recado que fica é muito claro. Isso aqui é o que nós queremos que vocês votem. Estou mandando vocês votarem desta forma. Se não votarem, nós, na Suprema Corte, como sempre tem ocorrido no Brasil nos últimos anos, vamos rasgar o que vocês votaram e vamos dizer como é que deve ser feito. É exatamente essa a leitura possível. E tampouco é uma novidade no Brasil. A gente se lembra até sobre alguns assuntos que fomos proibidos de comentar pela Suprema Corte no Brasil. Também um ministro do Supremo Tribunal Federal, no caso representando o TSE, Luiz Roberto Barroso, foi ao Congresso Nacional e teve reuniões a portas fechadas com partidos políticos. Quando o Judiciário legisla, simplesmente o parlamento se ajoelha. Nós criticamos o senhor Rodrigo Pacheco duramente, porque ele foi responsável pelo Congresso Nacional ter se ajoelhado e ter aberto mão, abriu mão das suas prerrogativas constitucionais no passado. Hoje, o senhor Arthur Lira se junta ao Rodrigo Pacheco neste papel. Agora, respondendo a sua pergunta, Paula, a oposição perde uma batalha, mas evidentemente não perdeu a guerra no plenário. Será precisa a votação do mérito na semana que vem, mas a gente sabe que esse primeiro passo, na maioria das vezes, ele já é definitivo. E o que acontece? O Arthur Lira demonstrou força, sim, demonstrou que tem o plenário na mão, inclusive em situações de risco, em situações complexas como era a de hoje. Uma votação nominal poderia ter mudado o rumo desse projeto de censura, de mordaça, mas não aconteceu. Ele jogou com o regimento na mão, ele acabou fazendo um gesto na linha: estou cedendo a quem pede a votação nominal, mas não será necessária a maioria absoluta, ou seja, o quórum não precisa ser tão qualificado assim, nós vamos com o quórum que tiver. E ali, com o quórum que tiver, ele sabe que tem uma bancada fiel a ele, que no limite, pode ali rachar no futuro, na semana que vem, mas o que ele precisava era desta votação hoje, dando uma resposta a quem o visitou horas antes no plenário. Silvio, na votação do mérito, qual é a maioria que é qualificada? Em tese sim, né, Augusto? Mas se seguir a orientação de hoje, pode ser quem estiver no plenário, né? Maioria simples, quem está no plenário. Eu tenho uma pergunta para o Silvio. Silvio, o Silvio que conhece esses trâmites todos aí da Câmara, do Senado, quando uma lei é aprovada, qual é o trâmite, o tempo até a publicação dessa lei para que ela comece a valer, digamos assim, você sabe? Entre uma votação e outra, você diz? Não, depois da aprovação. Não, depois da aprovação da lei. Ela vai passar pelas casas, né? Ela tem que passar em dois plenários e depois ela segue para o Senado. E aí resta, tendo uma decisão do Congresso, ou a chancela do presidente do Congresso. Agora, o tempo para valer é o tempo da publicação no Diário Oficial. Depois que passou pelas votações, vai a sanção. Ou seja, isso pode acontecer em menos de 2 meses? Sim, provavelmente muito menos do que isso. Pois é, e a CPMI nós temos 180 dias, né? A CPMI do 8 de janeiro. E aí essa lei publicada é mordaça em todo mundo sobre o que acontece na CPMI do 8 de janeiro. Ela aprovada da forma como está, ela passa a valer antes do desfecho da CPMI, é evidente. Fernando, você nem fica sabendo como acabou a CPI. Fernando, também queria te ouvir em relação a esses documentos que nós apresentamos, dessas sugestões do ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral, em relação ao projeto de lei 2630, que nós exibimos aqui na tela. Gente, isso é a prova de que a doença do Brasil é terminal, entendeu? Isso tudo só pode acontecer porque a imprensa ou mídia já se autocensura. Porque se tivesse mínimo de jornalismo acontecendo nesse país, não tinha chegado a isso. Não é possível chegar a isso com o senso crítico estando acordado, não estando sob anestesia, né? Sob um Boa Noite Cinderela total, que é o que o PT está fazendo aqui. Está anestesiando a cabeça do país e passa coisas desse grau de gravidade no tranco, no tapa, com essa coisa que nós acabamos de assistir aí, né?
um ministro do tribunal que interferiu de cabo a rabo numa eleição, né? Um ministro de um tribunal eleitoral que tomou partido, e não só tomou partido, né? Proibiu um dos candidatos de fazer publicidade com a sua própria cara, né? E este cara invade o Congresso a cada votação decisiva como é essa, né? Para fazer chantagem, para usar todo o vaza-jato que ele tem lá arquivado e mais alguma coisa para passar o que lhe interessa, que é isso aí, né? O projeto que estabelece e institucionaliza a censura no Brasil é o projeto que torna a ditadura eterna até que se consiga furar a censura. Isso é uma lei da história. Nunca houve uma exceção, né? Quando a censura se estabelece, a ditadura está plantada, né? E a ditadura permanece ditadura até que se consiga furar a censura, né? A ditadura é a censura, não é outra coisa, né? Porque, ainda mais hoje, né? Lá atrás você ainda tinha utopias em nome das quais você podia tapear as pessoas. Hoje o sonho acabou, faz 100 anos que o sonho acabou. Por isso que só sobra esse tipo de argumento aí de misoginia e não sei mais quanta tapeação, porque os argumentos sobre aquilo que interessa, sobre os direitos dos cidadãos e os direitos do Estado, quem pode fazer o quê, né? Isso não pode ser discutido pelo lado de lá, porque a história deles é mortal quanto a isso, né? É mortal. Eles não sobrevivem à sua própria história. Não há uma exceção para um lado nem para o outro, né? Todos os regimes que levantam a bandeira que o Lula levanta se estabelecem pela censura, pela violência, né? Que é outra coisa, que é um subproduto da censura, é a violência física, né? Porque quando você começa a demitir as pessoas da vida, como eles estão fazendo, né? Você não pode mais entrar na internet, você não pode trabalhar, você não pode ser remunerado pelo seu trabalho, né? Isso vai até o tiro na nuca, na medida em que a censura dure o suficiente para as pessoas se acostumarem com tudo isso, como é o regime da China, ao qual o Lula foi se aliar na semana passada. Bom, a gente vai fazer então aqui uma última rodada de comentários em relação a essa aprovação de urgência do PL 2630, um projeto aí que abre caminho para a censura no Brasil. Em tese, o projeto vai ser votado, o mérito do projeto, o texto, deve ser votado na próxima terça-feira. E aí, mais uma vez, Silvio Navarro, o que nós, a nossa audiência aqui da Revista Oeste, pode fazer até lá com os deputados de oposição? Que tipo de pressão pode ser feita para a gente tentar reverter esse quadro? Olha, Paula, o que nós sempre fazemos, né? Nós levamos as informações, jogamos luz nos fatos e mostramos para as pessoas, para todo mundo que nos faz companhia, que faz esse programa com a gente, o que de fato está em jogo. E é censura, não há outra palavra, e acho que foi exemplarmente colocado aqui pela Ana, pelo Fernão, pelo Augusto. É censura e ponto. A Ana ainda trouxe aqui uma questão, e a CPMI, que começa a funcionar nos próximos dias? Bom, e aí, obviamente, veio a colocação óbvia e clara. Talvez nós não saibamos sequer qual será o desfecho dessa CPMI, porque o Brasil muda a partir do momento de que esse projeto estiver aprovado definitivamente em 2 turnos na Câmara e tem ainda o aval do Senado da República. O que a gente viu hoje, repito, é o Arthur Lira fazer um movimento muito parecido com o que o Rodrigo Pacheco fez nos últimos anos, que é ajudar o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, a ficar de joelhos diante do Poder Judiciário. Mais uma vez, há a interferência do Poder Judiciário no Legislativo, num claro confronto na Praça dos Três Poderes, que deveria permanecer intacta com poderes independentes, porém harmônicos entre si. Isso já não acontece no Brasil há muito tempo e agora não adianta querer pensar que estamos diante de novos tempos nessa relação entre poderes. Não estamos. Ficou claro mais uma vez que o Judiciário continuará dando as cartas no Brasil como se fosse um poder moderador
como, aliás, um dos integrantes, Dias Toffoli, mesmo já falou no passado, né? Numa espécie de... estava invocando a Constituição da época do Império, de 1824, em benefício de Dom Pedro, quando no Brasil havia um poder moderador. É disso que se trata. A nós, pagadores de impostos, o que resta? Lembrar em quem nós votamos na última eleição para a Câmara dos Deputados. E aí, qualquer visita ao portal da Câmara dos Deputados tem o telefone e o e-mail do seu deputado, que são muito atuantes, inclusive, né? A bancada do Twitter é muito atuante, a bancada do Instagram é muito atuante. Eles se comunicam por meio das redes sociais. Então, resta os eleitores mostrarem aos seus representantes eleitos pelo voto qual é a opinião deles e que os deputados façam valer a vontade do seu eleitorado. É o que resta numa democracia. Todo o resto que a gente viu é um poder interferindo no outro e isso está muito longe de ser chamado de democracia. Ana, nós até noticiamos aqui que um bloco de 100 deputados tentou criar uma comissão especial para ampliar o debate desse tema tão importante para todo o país, mas com a votação de hoje, a criação dessa comissão foi atropelada pela votação da urgência desse PL 2630. Não houve debate algum, não passou por nenhuma comissão, como o deputado Nicolas colocou, né? Essa é uma outra composição do Congresso, então precisa de tempo, não dá para simplesmente tocar dessa maneira sob caráter de urgência. Muito estranho esse caráter de urgência com a CPMI do 8 de janeiro batendo na porta, né, do Senado e da Câmara. E aí fica o questionamento, se isso passar, né, se essa atrocidade passar, porque não tem outro nome, se essa atrocidade passar, quem vai decidir o que é mentira, o que é verdade? Eu, como uma ex-esportista, se eu disser que no esporte só há homens e mulheres, que não há outros gêneros, isso vai ser o quê? Vai ser fake news? Vai ser ataque à democracia? O que vai ser? Né? Nós poderemos falar que no esporte só há homens e mulheres, mas tem um outro ponto que eu acho que é igualmente, se não mais perigoso ainda nesse processo todo. Como o Fernão estava descrevendo exatamente as páginas das ditaduras, os comunistas, os soviéticos, o que eles fazem, e o primeiro ataque é a liberdade de expressão, nós não seremos apenas como toda ditadura, né? A cadeia genética de toda ditadura não é proibir e censurar o que vai ser dito, mas o que nós veremos também vai ser um tremendo revisionismo histórico para trás, né? Coisas vão mudar, histórias vão ser apagadas. Na China, por exemplo, você não consegue achar absolutamente nada sobre o massacre da Praça Celestial em 1989. Em alguns países você não acha absolutamente nada, nenhuma imagem, né? Aquela, né, célebre imagem daquele rapaz, né, na frente ali do tanque, e você não acha principalmente as imagens depois, o que aconteceu, o massacre, os corpos espalhados ali. Então, ditador, ele não censura apenas o que vai ser falado, mas ele censura o que já aconteceu. O revisionismo histórico será também mais uma arma de silenciar os brasileiros. Fernão Lara Mesquita, a gente acompanhou aí mais cedo a votação do PL 2630, PL da censura, e a manobra aí do presidente da Câmara, Arthur Lira, para votar esse projeto em regime de urgência. Então foi votado aí com 239 votos a favor, 192 contra, e esse projeto então deve ser colocado em plenário para votação na próxima terça-feira, e nós seguiremos aqui alertas. Gente, essa urgência é a censura da discussão do projeto de censura. É isso que ela significa, porque ela libera o projeto de passar por qualquer outra comissão ou por qualquer outra discussão. Ele vai direto para a votação na mesma base que foi votado agora, debaixo da batuta aí do Lira, como nós vimos. E o que esse projeto faz é legalizar todos os crimes deste governo e do Alexandre de Moraes contra a democracia brasileira, né? Todas as violações da Constituição,
o que vale dizer é pôr a democracia e a Constituição brasileiras fora da lei. A lei agora passa a ser o inverso daquilo que está escrito nas duas, né? Seja no conceito de democracia, que a democracia brasileira empresta alguma coisa dele, seja o que está na Constituição expressamente da Constituição brasileira. Se com a censura sendo ilegal, como foi até e será até o momento da aprovação dessa lei, e inconstitucional, a coisa chegou onde chegou, imagine onde é que vai poder ir depois que legalizarem esse tipo de abuso. Gente, isso aí não tem volta. Vale tudo para brecar essa loucura. Augusto Nunes, é importante salientar que esse projeto de lei institui um órgão que vai controlar o discurso nas redes sociais, o debate, o conteúdo que vai ser veiculado nas redes sociais. Bom, evidentemente esse grupo também vai ser engolido aí pela ditadura a ditadura do judiciário, como qualquer outra, né, do proletariado, ela acaba nas mãos de alguém. É muito difícil você ter a ditadura coletiva, não tem. Então é nisso que não estão pensando os chefes do executivo e do legislativo. O que fez o Alexandre de Moraes hoje, ao apresentar as emendas, né, são emendas, que complementam um projeto já em si desastroso, mostram que está em vigor a ditadura do judiciário, como temos dito aqui faz muito tempo. O Arthur Lira já se ajoelhou diante do Supremo quando o Congresso ajudou a aprovar na Câmara a prisão do então deputado Daniel Silveira. Agora ele está pela segunda vez, né, e definitivamente ficando de joelhos para o Supremo. É a censura que ele está ajudando a instituir. Pois bem, o Alexandre de Moraes, neste momento, mantém pessoas presas ilegalmente. Ele vai ganhar mais força, né, como chefe da ditadura do judiciário, para fazer o diabo. E o Congresso vai acabar sendo vítima disso. Não tenham dúvida. E o Executivo também. Não há dois ditadores. Não há espaço para dois ditadores. Alguém exerce o poder. Então, o que tem que ser feito agora é esse tipo de pressão popular, porque é o povo, por ação ou omissão, que decide o destino, o futuro do país. Neste momento, se aproxima mais uma temporada de censura sem disfarces. Nós temos de impedir, quer dizer, o povo, os brasileiros têm de fazer a pressão possível para que o Congresso acorde, porque ele é engolido sempre por ditaduras, embora ele continue existindo fisicamente. Na Venezuela há um poder legislativo. Na prática, não é nada. Pois bem, vamos tentar convencer os deputados e senadores de que isso é suicida, que é a única linguagem que eles entendem. Para o Brasil, é a volta da censura sem prazo para terminar, como sempre. Então, nós vamos continuar falando aqui, até onde for possível. E assim a gente termina aqui mais uma edição do programa Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que logo mais, às 20h30 da noite, tem o programa As Liberais. A convidada de hoje é Marília Marton, ela que é secretária de Cultura do Estado de São Paulo. 20h30 da noite aqui no canal da Revista Oeste no YouTube. Também você pode acompanhar pela plataforma Rumble. Começo me despedindo de Fernão Lara Mesquita. Muito obrigada, foi excelente sua participação aqui hoje, Fernão. Anotei aqui, a censura instala ditaduras. Todas as terças-feiras aqui conosco, a partir desta terça-feira. Muito boa noite, obrigada por estar aqui com a gente. Eu é que agradeço, gente.
Vamos continuar brigando. É isso aí. Não podemos perder as esperanças. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Fernão. Boa noite, Silvio, meu mestre Augusto Nunes e a toda a nossa audiência maravilhosa. Vamos lá, temos que continuar brigando. É só, se não tem de onde tirar alguma inspiração, dá uma chegadinha ali no YouTube, né? Você que está aí no YouTube nos assistindo, abre ali uma nova aba, procura o Dia D, os homens que lutaram, bravos homens e mulheres que lutaram exatamente pela preservação da liberdade, né? A liberdade não vem de mão beijada, nós temos que, de geração em geração, continuar lutando por ela e passar para os nossos filhos para que eles façam o mesmo, como dizia, né, como disse Ronald Reagan. Vamos embora, vamos nessa. Silvio Navarro, muito boa noite. Perdemos uma batalha, mas não a guerra, né? Hora de pressão popular. Boa noite, Paula. Boa noite, meus queridos amigos de bancada. Hoje um dia importante também, ao me despedir de vocês que estão aí do outro lado da tela, para lembrar da importância de vocês apoiarem a Revista Oeste, a importância que a sua assinatura tem para que nós possamos seguir aqui defendendo o nosso jornalismo independente, a favor da liberdade e poder falar claramente, abertamente, que nós somos absolutamente contra tudo que a gente assistiu aqui nas últimas horas, que caminha a passos largos no Congresso Nacional. Então a sua assinatura é muito importante para a gente continuar aqui sem filtro. Boa noite. Augusto Nunes, muito boa noite. Boa noite, Paula, meu irmão Silvio, meu grande amigo Fernão, Ana, minha companheira. Bom, a gente não se rende, né? A gente não se rende, é isso que a gente promete para quem está nos acompanhando, né? Mais brasileiros precisam ter consciência do que está acontecendo, é por isso que eles têm pressa. Eles têm pressa, nós precisamos também reagir sem demora e tentar acordar os que têm sensibilidade para isso, porque são o que há de caso perdido no Congresso é uma grandeza. Mas vamos lutar até o fim. Não será por falta de aviso que o Brasil vai cair numa outra época muito escura e duradoura, porque a censura é só o começo, tá? Ela está em andamento, ainda é possível segurar. Todo mundo tem que ter consciência disso e resistir. Boa noite. É isso aí. Para preservar a nossa liberdade de expressão, a nossa independência, faço um convite mais uma vez para você que está aí nos acompanhando, assinar a Revista Oeste. Aqui tem um link, revistaoeste.com/assine, ou então é só usar esse QR Code que está aparecendo aqui do ladinho da tela, um passo a passo bem simples, para você se tornar também o nosso assinante. A gente não recebe dinheiro de empresas públicas, de partido político, então a sua assinatura ajuda a mover o nosso jornalismo independente, agora mais do que nunca, a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de imprensa. Uma boa noite e a gente te espera aqui amanhã a partir das 5h45 da tarde. Pessoal, antes de encerrar, quero aproveitar para falar com você que sofre de artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia e dores no corpo. Por causa de inflamação, vem desgaste nas articulações, surge a dor nas juntas. O corpo dói. Vamos falar do Ora Pronobis da Vitae Gold. Exatamente, Silva, a famosa dor nas juntas. Então você que está aí sentindo dor, coloque-se como prioridade na sua vida, se cuide agora. Com o Ora Pronobis da Vitae Gold, a gente vai conseguir um resultado muito rápido, porque ele é extremamente concentrado e ele vai diretamente no foco dessa inflamação, acabando com a dor de uma forma muito mais rápida. Ou seja, se você está aí com esses sintomas, dor no corpo, dor nas juntas, está com dificuldade para fazer as coisas mais básicas no seu dia a dia, pegue o telefone e ligue 0800 291 2200. Vou repetir, 0800 291 2200. E muito além de um anti-inflamatório, que o Ora Pronobis é, ele vai controlar sua pressão arterial, vai diminuir o seu colesterol, vai também melhorar a absorção de açúcar pelo seu sangue, além de ele ter mais cálcio que o leite, mais vitamina C que a laranja, uma concentração bem grande de proteína. E para você que trata aí anemia, ele tem mais ferro do que a beterraba. Então tem que aproveitar mesmo. Então quem correr lá agora no finzinho do programa e discar 0800 291 2200,
0. Eu aposto que a Renata ainda tem promoção. Tem promoção boa e é promoção de fim de programa. Não deixa para depois. Ligou pra gente, falou que está assistindo a Oeste, vai ter um desconto de 70%. É muito desconto para você. Além desse desconto maravilhoso, que já é sensacional, a gente vai mandar de presente esse colágeno tipo 2, que é um aliado no tratamento da sua dor. Ele vai direto nas articulações. Ora Pronobis diretamente no foco da dor, você vai ficar sem dor nenhuma. Eu vou repetir a promoção, Silvio. 70% de desconto, parcelamos, frete grátis para todo o Brasil e não vai pagar nem para ligar. Então vamos lá, 0800 291 2200. O Ora Pronobis é da Vitae Gold.